fala o Endrio Guimarães, acompanhado aqui também da doutora Vitória Santiago. Né? É um prazer enorme ter todos aqui nesse momento, nessa reunião. A podcast Falando em Direito. Quero agradecer também a presença do Dr. Ranildo Cruz. A palavra é com você, doutora. Obrigada, doutor Endrio. Prazer, sou Vitória, também acadêmica em Direito, assim como o doutor Endrio. É um prazer enorme estar com 2 doutores aqui, né, e estar podendo representar esse projeto, que é uma grande oportunidade, querendo ou não, que a faculdade nos concedeu, né, com essa disciplina, assim, que foi, né, bem diferente esse semestre. Então, primeiramente, eu queria fazer os agradecimentos, né, à doutora Luane e ao doutor Ranildo. Muito obrigada por estarem participando aqui e nos ajudando com esse projeto. Gostaria de passar a palavra para o doutor. Boa tarde, queria agradecer a oportunidade de estar aqui gravando, né? Sinto lisonjeado, o primeiro episódio e eu estar participando, né? Então, até conversei com o doutor em relação a isso. Meu nome é Ranildo Cruz, eu sou advogado desde 2018. Como a doutora, comecei em consumidor, acho que todo advogado, quando sai ali, ele procura um que é mais rápido ali, né? E depois me especializei também em direito previdenciário, onde estou atuando hoje, né, com mais frequências. E estou aqui para contribuir, né, tanto nesse projeto e em outros que virão, que eu sei que o convite será estendido, tá? Estamos juntos. Vou fazer um resumo, né? Porque assim como os senhores, né, que tem um sonho, né? A gente, quando entra na faculdade, tem um sonho, tem um objetivo. E eu, quando iniciei, né, morava no interior de Roraima, não tinha muita perspectiva de vida, de crescimento, e tinha um sonho, né, de mudar de vida, ajudar a minha família, me ajudar em si, né? E aí foi uma luta, né? Vim para Manaus, sem condições de pagar a faculdade, passei por situações mesmo. A nossa vida acadêmica, os senhores sabem, né, muito bem como que é. Então, chegou a um momento de eu ter que fazer algumas coisas que não eram corretas, muitas vezes pegar dinheiro emprestado com a agiota, essas coisas para poder conseguir, para poder realizar meu sonho, né? E foi muito difícil, mas eu nunca desisti, então isso é o mais importante, a persistência, a perseverança, e você acreditar que você é capaz, né? E você vai atrás dos seus sonhos irão se concretizar, né? Então, para quem me viu hoje, eu me sinto muito orgulho, né? Orgulho de mim, quando eu me vejo hoje, tanto nas redes sociais, tanto vou assistir depois. Então, é muito orgulho, porque da onde eu saí para onde está hoje, passando, é uma vitória. Então, eu queria deixar isso para os senhores, né? Não importa de onde você saiu, não importa a dificuldade na faculdade, porque em muitos momentos na faculdade a gente pensa em desistir. Pensa em deixar, isso não é para mim, eu vou deixar para lá, mas tem que colocar o sonho na frente, acreditar naquilo e acima de tudo, né, Deus, né, a fé é a única porta, né, que nos leva a uma conquista. Essa pergunta número 1 foi relacionada justamente ao direito previdenciário. Quando... Não, desculpa. A partir... Parece assim que é uma coisa simples, que é algo que sai da nossa boca todos os dias, né? Quando ou a partir de qual idade já posso começar a planejar a minha aposentadoria? Já estou querendo ser velho. É uma pergunta interessante, né? Porque hoje, no dia a dia, a gente percebe que muitas pessoas, elas só deixam para procurar, para ver se tem o direito, se está faltando alguma coisa, já quando a aposentadoria está batendo na porta ali, 65 anos. Então, a partir do momento que eu ingressei no mercado de trabalho, que eu começo a contribuir, por exemplo, como contribuinte obrigatório, ali, quando seletista, a partir daquele momento eu já posso começar a me planejar minha aposentadoria. E se eu for levar em consideração que um adolescente, por exemplo, um jovem aprendiz, ele começa a trabalhar com 14 anos, e ali ele já é um contribuinte obrigatório, então a partir dali ele já é uma programação para a sua aposentadoria futura, né? E mesmo quando ele não está trabalhando como jovem aprendiz, com 16 anos ele tem a opção de ser a contribuição facultativa. Entendeu? Então, essa contribuição facultativa também é um planejamento para a sua aposentadoria. E é óbvio que o mais comum é quando a gente começa a trabalhar, seletista, carteira assinada, aí é feita a contribuição mensalmente. A partir dali ele começa... Eu sempre recomendo para os meus clientes que o planejamento seja feito a partir dos 30, 35 anos.
porque é quando ele já está mais para lá, né, mais próximo da aposentadoria. Quando a gravidade já está começando a puxar tudo para baixo. Quando ele está jovem, normalmente ele não quer saber de se aposentar, né? Pensa em ficar rico, pensa em muitas coisas, né? Não vai pensar em planejamento previdenciário, exato, mas a partir dos 30, 35 ali já é o ideal. Todo mundo tem direito a se aposentar? Isso é uma pergunta também de um dos nossos ouvintes. Também é uma boa pergunta. Todo mundo tem direito, mas desde que atenda os requisitos. Então, para eu conseguir um direito meu, eu tenho que atender os requisitos. Por exemplo, a aposentadoria por idade, ele tem que cumprir o requisito da idade, o tempo de contribuição, qualidade segurada, entendeu? Então, tem seus requisitos. É óbvio que uma criança, por exemplo, ela não vai conseguir uma aposentadoria, mas ela vai conseguir, tem benefícios assistenciais para ela. Então, o direito previdenciário, ele abrange todo mundo, melhor respondendo a pergunta. Mas a aposentadoria em si, aí que vai se aposentar normalmente quem está aí, né, trabalhando, contribuindo, que atende os requisitos previdenciários. E continuo com um gancho, né? A questão de uma pergunta de um dos nossos ouvintes. É até interessante, porque eu também não tinha ouvido esse questionamento nesse meio e nesse ramo do previdenciário, que é a questão daquele funcionário que recebe adicional de periculosidade, né, que não é insalubridade, né, periculosidade mesmo, e devido à função ali, ele queria saber se só pelo adicional de periculosidade ele teria direito à aposentadoria especial. Perfeito. É interessante a pergunta. Não só quem recebe o adicional de insalubridade, mas também o adicional de periculosidade, os dois. Então, um exemplo... então é os dois, doutor. Um exemplo bom disso é o frentista. O frentista, ele recebe os dois adicionais. Então, ele vai trabalhar por um período menor. Então, a aposentadoria dele é especial, justamente porque ele está sujeito ali tanto a risco de vida quanto à sua saúde. Então, essa aposentadoria, que é chamada aposentadoria especial, ela é reduzida. Ele vai precisar contribuir menos, em menos tempos, para que ele tenha direito à sua aposentadoria. Então, se o ouvinte aí, ele se exerce uma atividade que ele recebe um adicional desse, insalubridade ou a periculosidade, ele tem direito à aposentadoria especial. É claro que tem outros requisitos também, não é só isso, tem um tempo de contribuição que ele vai ter que exercer, entendeu? Mas tem direito, sim. Eu pergunto para o senhor a questão dos PCDs. Existe um auxílio específico para eles ou eles podem se enquadrar em mais de um requisito nessa regra da Previdência? Existe, sim. No caso, existe o BPC. Para o que seja mais benéfico, doutor. Sempre vai ter que ser analisado, doutor, se esse, por exemplo, PCD ele é contribuinte ou não. Se ele não for contribuinte, vai para o benefício de prestação contínua, BPC /LOAS. Aí esse vai ter uns requisitos também, né? Família de baixa renda, atualização cadastral no CRAS, e para precisar de laudo médico e ser comprovado essa limitação dele. Se ele for contribuinte, por exemplo, tem muitos serviços, muitas empresas que contratam, né, os PCDs. E esse contribuinte, ele tem os requisitos de aposentadoria, que é uma aposentadoria especial para ele também, para a pessoa com deficiência, entendeu? Um requisito mais benéfico do que uma aposentadoria normal. Então, ele não vai precisar contribuir 15 anos, não vai precisar chegar aos 65 anos o homem, por exemplo. É como se fosse uma aposentadoria, eu sempre dou um exemplo da aposentadoria rural, 55 anos da mulher, 60 do homem, né? Então, é o mesmo requisito praticamente para o PCD. Isso se ele for contribuinte do INSS. Caso ele não seja contribuinte, aí ele vai pelo benefício assistencial, que é o BPC. O BPC ele é justamente para aquele cidadão, né, ali que não contribui, entendeu? E ele não vai ficar desamparado. É um exemplo de uma criança autista. Ela nunca contribuiu com o INSS, mas ela tem direito a um benefício assistencial, justamente o BPC /LOAS. Eu embuti uma pergunta aqui, doutor, do nada, né? Coloquei aqui uma pergunta particular, assim, mas era voltando para a pergunta da ouvinte, tá? Que era em relação à sogra. Eu tinha acabado de ver aqui que a sogra estava com alguns anos, já 60 anos, e ela não conseguia se aposentar. 50 anos, né, doutora? E ela sofre de diabetes. Ela queria saber se ela pode se aposentar. 50 anos? E sofre de diabetes. E tem diagnóstico de diabetes. Tá, é a mesma situação. Ela tem 50 anos, teoricamente ela não tem a idade, né, para se aposentar. Porém, a gente precisa saber se ela é contribuinte do INSS ou não. Se ela não for contribuinte, é a mesma regra.
A gente vai solicitar um benefício assistencial para ela, é solicitado um benefício assistencial, ela vai passar por uma avaliação social e uma perícia médica. Entendeu? E se ela tivesse essa condição, se a diabetes limitou ela ao seu trabalho, seja temporário ou definitivamente, aí ela vai ter direito a um benefício assistencial. Ela só terá direito a um outro benefício, por exemplo, a uma aposentadoria por invalidez, se ela for contribuinte do INSS. Sempre tem que levar em consideração a contribuição. Se não for contribuinte do INSS, os únicos benefícios que será possível serão os benefícios assistenciais. Eu queria verdadeiramente agradecer sua presença, doutor, a presença do doutor, a presença, né, dos nossos amigos ali também, dos nossos parceiros de projeto, né, que ajudaram a fazer, que ajudaram esse projeto a se tornar realidade, né? Não foi só um, foram várias mãos trabalhando em conjunto, né, todos, como eu citei lá no início. Então, agradeço a presença de vocês aqui. Espero que essa seja a primeira conversa de muitas mesmo, doutora. Tá? Tem muito direito de família aí. Sei que essa conversa aqui foi pouco, para quem ainda tem direito de família. Isso porque a gente não sabatinou bem o doutor Raneudo, né? Que eu creio que essa questão de eu cortar meu dedo fora, quer me aposentar. Tem muito isso, né? Tem muito essas gambiarras por aí, né? Aquele laudo que a pessoa pega de, né, vai levar no INSS. Lembrando que vai passar pelo laudo do perito do próprio INSS, do próprio instituto, né? Então, muitas vezes a pessoa até apresenta um laudo, né, mas ele vai passar por uma perícia médica e uma avaliação social. Então, sempre o que vai valer a decisão final é o laudo do perito. Vocês estão ouvindo, né, seus gambiarreiros? Mas aí, se eles negarem, aí é nesses atos, se o cliente de fato tiver direito, aí a gente recorre para a Justiça Federal. Né? Aí é com o doutor Raneudo Cruz. É nessas horas que... O doutor está só esperando, né, doutora? Satisfação tê-lo aqui, né? Esse projeto que foi concretizado. Antes de todo esse início, estávamos ali fora, conversando, com aquele friozinho na barriga, né? Friozão, sem saber o dia de amanhã. Friozão, de verdade. Né? Também. Né? E quero agradecer também a presença de cada um de vocês que ficaram aí do outro lado, online, através do Instagram, né, dos nossos doutores, acompanhando, né, toda essa conversa maravilhosa, e que já puderam também ter a consulta particular de vocês, tá? Não vem que vocês tiveram consulta particular, sim. Satisfação. Então, esse foi o podcast Falando em Direito, com a doutora Vitória Santiago. E os nossos convidados, né? Doutora Luane e doutor Cruz. É isso, gente. Eu agradeço, né? Me colocar à disposição para os próximos eventos que a gente possa fazer junto. É isso, é só vocês me contatarem, que o meu número você já tem. Ele vai permanecer. Esse eu não perco. Igualmente. Eu não perco de jeito nenhum. Igualmente, obrigado pela oportunidade, tá, mais uma vez, e estou à disposição também, doutor. Se você tem o meu contato, agora também, doutora, o perfil, é só mandar mensagem, estamos à disposição. Enorme satisfação, doutor. Enorme satisfação mesmo. Muito top. Que energia positiva, que trocas de conhecimentos, de saberes, que isso daqui seria algo imperdível para qualquer um. Imperdível para qualquer um. Que eu acho que em poucas palavras aqui, muitos já puderam tirar muitas dúvidas, né? Em poucas palavras mesmo. Tá? Satisfação mesmo. Agradeço a todos, agradeço vocês que ficaram aí nos acompanhando, né? E que se façam presente também nas nossas redes sociais. E, pessoal, interessante também que nas nossas mídias sociais, nos nossos Instagram, tanto o meu quanto da doutora, do pessoal da equipe ali também do projeto, vai ficar um formulário até o dia 30, né? 30 de maio, onde vocês vão poder preencher e continuar mandando as dúvidas de vocês, tá? Porque aí a gente vai poder direcionar também, só que aí agora vocês já podem tirar aquela duvidazinha profissional. Dúvida profissional, chamar o Dr. Raneudo Cruz e a doutora Luane Antela. Tá? Dúvida profissional, já sabe, processo. Tá? Satisfação. Encerra, né, Eduardo?